Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar neste dia, aqui da GBA. Muito obrigada por estar conosco. E bem-vinda, Karine, como você está? Obrigada, Antonella. É um prazer. Há algumas semanas a gente fez uma apresentação das Ilhas Virgens Britânicas e eu fico muito feliz a gente voltar para falar agora de Belize. Que bom! E sim, hoje vamos estar falando de Belize, dessa cidade do Caribe bem linda, então vamos estar viajando e nos inspirando para um clima bem tropical. Então, muito obrigada por estar conosco. Antes de começar, vou esperar aqui que a equipe da GBA dê um ok para o som e imagem, para que Tá, comecemos a transmitir deste destino tão lindo, né? obrigada. Me avise quando a gente puder começar. Exatamente. E desde já eu peço desculpa se por algum acaso vocês escutarem um bebê por casa chorando, porque nesse clima de home office, às vezes a gente se surpreende, mas eu acho que está tudo certo por enquanto. É, vai dar certo, mas se não, estamos em casa e é muito compreensível isso. Então tá bom. Aí já estão falando que som e imagem estão ok, então podemos começar a falar de Belize, desse lugar tão lindo. Então Tá podemos bom, começar a nos obrigada. inspirar e viajar. Convido a todos a que fechem seus olhos e desfrutem da apresentação da Karine. Perfeito. Bom, eu vou passar na apresentação, que é uma apresentação obviamente institucional, passando por todas as regiões do destino. E, obviamente, como representante do turismo de Belize, eu preciso ser bastante diplomática em como eu apresento cada uma dessas regiões e como eu apresento cada um dos fornecedores locais. Por outro lado, sempre que eu faço uma apresentação desse destino, eu costumo confirmar para as agências de que é importante, durante a apresentação, a gente sempre mostrar aquilo que está de acordo com o nosso mercado. O que eu quero dizer com isso? O que os clientes, os agentes de viagem, o que os turistas brasileiros vão querer encontrar em Belize, né? Quais são os atrativos que vão tornar única uma viagem para o brasileiro e não para um turista em geral, porque a gente entende que cada um tem um perfil e assim é o brasileiro, né? Então, considerando que o brasileiro ele não vai passar no destino mais do que uma semana, a minha apresentação vai ser muito direcionada a esses 7 dias ou 10 dias para tirar o melhor proveito do país e fazer com que essa viagem seja adequada para o nosso turista brasileiro, ok? Posso Perfeito. começar a compartilhar a tela, Antonella? Pode. Posso? Então tá bom. Então só um instante. Deixa eu ver como eu faço aqui. Vamos lá. Tá compartilhado? Ah, tá, só está demorando um pouco, mas acontece. Por favor, me avisa quando vocês tiverem acesso. Eu Ah, compartilhei aqui agora. tudo ótimo agora. Tá aparecendo? Aparece, Ok, perfeito. então eu vou começar. Eu vou começar a apresentação então. Bom, essas seriam as regiões de Belize. Então a gente vê aqui um país da América Central que faz fronteira a oeste com Guatemala, ao norte com o México, e a gente tem um litoral aqui maravilhoso, todo pontilhado com várias ilhotas e arrecifes. O turismo de Belize divide esse país que não tem mais do que 300 metros, 300 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura, portanto é um país pequeno, mas ele divide esse país em 7 regiões diferentes que devem ser exploradas, né, do ponto de vista do turismo. Porém, eu reforço aqui, como eu comentei anteriormente, de que
é muito difícil um brasileiro viajar e ficar 2 ou mais semanas nesse país. Então, por conta disso, eu, ao longo da apresentação, vou passar por cada uma dessas regiões, mas eu gostaria que quem estiver escutando a gente prestasse atenção em 3 regiões, principalmente. A região norte das ilhas, que fica aqui ao nordeste do continente, onde tem uma meia-lua, a região oeste, onde tem configurado esse papagaio, e a região sudeste, onde a gente vê essa onça, tá bem? Prestar atenção nessas 3 regiões e ao longo da apresentação vocês vão entender por quê. Bom, começando pela região norte do destino, tá? Aqui a gente tem um mapa ampliado. Então, ao longo da apresentação, vocês vão entender que sempre ao lado esquerdo a gente tem um mapa completo de Belize e depois ao lado direito essa região ampliada. E a região norte ampliada, aqui a gente consegue enxergar um dos pontos principais de Belize, que seria Lamanai. Lamanai é um dos sítios arqueológicos que em qualquer literatura de Belize vai haver uma referência, tá? É bastante importante, é um monumento belíssimo, mas que existe um porém nessa região. É difícil você encontrar uma infraestrutura de turismo, ou seja, existe esse atrativo, mas é difícil você encontrar uma hotelaria ou um ponto de apoio. Por isso que ao visitar essa região, normalmente a gente recomenda que o passageiro esteja localizado na região oeste, ou seja, que ele esteja hospedado na região oeste para fazer essa visitação a Lamanai. Porque essa região norte do país, ela é muito forte na agricultura e na pecuária. Em Belize, praticamente 90% do que é consumido é produzido no país. E a região norte é muito forte nessa produção, ok? Além disso, existem muitos aposentados que vivem na região norte. Belize tem um programa muito importante de aposentadoria que atrai muitos americanos anualmente a viver ali. Tá? Por isso que às vezes a gente assiste filmes ou seriados e as pessoas se referem a Belize como um sonho para um futuro, porque eles têm esse programa muito forte, são conhecidos por esse programa de aposentadoria. Mas fora isso, como eu comentei, não existe um maior atrativo nessa região norte. Já a região norte das ilhas, como eu comentei, essa sim é uma das regiões mais importantes do ponto de vista turístico e, novamente, focado ao brasileiro, tá? Então, aqui a gente tem uma região de cayos. O maior deles seria Ambergris Caye, tá? E depois embaixo, Kauai-Kauker também é outro que sai em qualquer literatura de Belize. Kauai-Kauker ainda não tem uma hotelaria robusta, tá? Não tem muitas opções de hotéis. É sim um dos pontos importantes para se visitar e você pode fazer esse deslocamento para um passeio em um dia, mas aonde normalmente a gente recomenda a hospedagem seria em Ambergris. Em Ambergris você tem hotéis excelentes, 5, 4 ou até 3 estrelas. Obviamente cada um respondendo à sua categoria, tá? Mas são hotéis excelentes. E que, logicamente, a gente representando o turismo, nós temos como sugerir conforme o perfil desse passageiro em cada um desses hotéis. Os hotéis, só para vocês terem uma ideia, em Belize não são tão caros como em outras partes do Caribe, tá? Então a gente tem hotéis que em baixa temporada iniciam por volta de $285, tá? É um bom dado. São todos na sua grande... Sim, são todos na sua grande maioria hotéis boutique. A gente tem, bom, pelo menos antes de tudo acontecer com essa pandemia, mas a gente tinha a previsão de que no final do ano haveria a abertura de um Four Seasons nessa região norte das ilhas e também um hotel sustentável em que o proprietário será o Leonardo DiCaprio, tá? Então esses são 2 projetos que a gente agora obviamente tem datas indefinidas para se abrir, que honestamente Belize, nessa região tem muitos hotéis incríveis, não há por que esperar a abertura desses 2 grandes
obviamente, interessantes hotéis, mas não há que esperar porque o Belize hoje consegue receber muito bem com os hotéis que eles têm no momento, tá? Aqui tem um pouco da paisagem que a gente encontra nessa região. Então, como vocês podem ver, Belize tem praias de areias brancas, mar de água transparente, e sim, São Pedro, que na verdade fica nessa região de Ambergris, ao sul, é um vilarejo bastante autêntico, mas com uma infraestrutura muito interessante. Então, ali no final do dia, depois de ter curtido praia, o passageiro consegue usufruir de bons restaurantes, bares, um centro onde você vai encontrar lojinhas para fazer compra. Então, é um atrativo bem interessante para o turista, Bem tá? local, né? Bem local, exatamente. Que ótimo. Aqui eu coloco um pouco de exemplos de hotelaria, tá? Caio Espanto é um virtuoso, ele é um private island, esse é um hotel bastante cotado, bastante mencionado, tá? Porque ele é realmente gracioso em sua infraestrutura, nada de ostentação, mas ele é assim considerado um hotel 5 estrelas. Las Terraças também é um hotel virtuoso. O Matatica é um exemplo de um hotel 4 estrelas, boutique, super charmoso também. Mahogany é um hotel relativamente novo, também 5 estrelas, ele tem apartamentos e também tem vilas. E o Victoria House é um hotel 5 estrelas muito tradicional do destino. Então, aqui, na verdade, eu só exemplifiquei alguns dos hotéis que a gente encontra na região, mas existem outros mais, ok? É só para a gente desmistificar de que Belize continua sendo um destino de mochileiro, que foi assim por muitos e muitos anos, e Belize teve uma mudança radical nos últimos tempos, tá? A região central de Belize é onde fica Belize City, a cidade de Belize, que na verdade é onde todo passageiro vai chegar. Eu não comentei ainda com relação a como chegar em Belize, tá? Os voos desde o Brasil são muito fáceis. Você tem voos diretos desde Panamá e Miami. Então você só tem uma conexão. Por isso que Belize hoje se torna um atrativo de Caribe, né? Mesmo sendo América Central, para qualquer um dos passageiros, porque é muito fácil de chegar. E esse Ai, voo chega ótimo. até Belize City, Então, tá? bem direto. Belize City Não tem tanta direto, logística. exatamente. Não tem logística. E Belize não é um país que precisa de visto, você precisa estar com seu passaporte válido pelo menos nos próximos 3 meses, tá? Então, com isso, você, enfim, consegue via Panamá fazer esse voo tranquilamente. Aqui é uma foto de Belize City, em que você consegue entender que Belize é uma cidade normal, ela não tem nenhum grande atrativo. Você não precisa ficar aí hospedado algumas noites, é um ponto de chegada e um ponto de partida, ok? Perfeito. A região oeste de Belize, aqui é bastante interessante. É aqui onde você vai encontrar a parte de aventura, os atrativos de aventura de Belize. É onde você tem a parte de cultura muito forte, onde você vai encontrar os sítios arqueológicos. Aqui eu ressalto alguns pontos. São Inácios, que se você olhar no mapa, fica um pouco mais ao norte dessa região ampliada, é onde você praticamente chega, tá? É um vilarejo, só que diferente de São Pedro, onde fica em Ambergris, a região norte das ilhas, onde acabei de mencionar, é um vilarejo ainda pouco estruturado, não tem grandes atrativos. Por conta disso, a minha sugestão é que enquanto nessa região você escolha um bom hotel para você usufruir das dependências do hotel enquanto permanecer nessa região, tá? Os atrativos em termos de turismo seriam os sítios arqueológicos e seriam também, como se diz, alguns cenotes, tá? Como eu comentei, México fica ao norte
e ao norte você tem alguns atrativos que seriam os cenotes. E aqui em Belize você encontra algumas dessas cavernas inundadas, tá? Caracol e Xunantunix são 2 sítios arqueológicos muito importantes, existem outros, mas aqui na foto eu coloco a foto de um cenote, que seria o ATM Cave, que seria uma das cavernas, e coloco a foto também de 2 sítios arqueológicos, o Caracol e o Xunantunix. Eu acho importante mencionar que, como as fotos mesmo representam, Belize não é um destino massivo. Então, você pode sim visitar a história sem estar com um monte de gente à sua volta e você consegue ainda ter uma bela foto, tá? Que delícia, tem a possibilidade, né, de ter essa privacidade, né, e curtir bem o lugar. Exatamente. E aqui eu mostro um pouco da hotelaria, tá? De novo, a minha apresentação muito focada na hotelaria 4 e 5 estrelas, mas os 3 estrelas são muito boas. É só uma maneira de desmistificar que o país não tem uma boa infraestrutura, tá? Então aqui você tem, por exemplo, o Shakwik, que é um hotel tradicional do destino. O Gaia é um 4 estrelas também super tradicional. Blancanu é um dos hotéis do Coppola. Na verdade, Belize, por muito tempo, foi conhecida praticamente por ter 2 hotéis do Coppola, Turtle Inn e Blancanu, tá? Esses também são hotéis virtuosos e charmosíssimos. A região sudeste, aqui ampliada, é a região... Só um minuto que eu acho que está carregando. A região sudeste é novamente uma região de praia, tá? Então, como a região norte das ilhas, a região sudeste também tem praias muito bonitas. Na verdade, Hopkins, eu acho que vocês conseguem chegar na metade do mapa, tá? Ao lado direito, vocês conseguem ver a região de Hopkins. Hopkins é considerada a região de praia mais bonita de toda Belize. Tá? E Placência, que fica mais ou menos 1 hora de carro ao sul, é considerada Cancún há 30 anos, tá? Então, diferentemente de São Pedro, é uma região mais pacata, tá? Ainda pouco desenvolvida, mas muito bonita. Tá? Placência também é bastante conhecida pela observação de tubarões-baleias. Inclusive, existem algumas empresas que aqui devolvem o dinheiro para o passageiro caso ele não encontre nenhum tubarão-baleia. Tá? Em termos de beleza, de atrativo natural, como eu disse, é maravilhoso. Novamente encontram-se praias com águas transparentes, areias brancas, mas pela foto mesmo você consegue ver que é um pouco mais deserto, né? Não é tão badalado. Aqui, algumas pessoas me perguntam, mas se eu tiver que escolher uma região de praia, eu escolho a região norte das ilhas, onde fica Ambergris, onde fica Kauai-Kauker, ou eu escolho a região sudeste? Aí vai depender muito do gosto desse turista. Ele quer uma região mais badalada ou mais tranquila? Com qual hotel ele teve mais afinidade? Os hotéis apresentados na região norte ou na região sudeste, tá? Porque ambas as regiões, de novo, são muito bonitas. Vai depender muito do perfil desse passageiro. Aqui a gente tem um outro hotel do Coppola, que é o Turtle Inn. De novo, é um virtuoso, tá? Um hotel 5 estrelas, tradicional do destino, mas não é para todo mundo, tá? Essa característica que ele tem, rústica, de palha, nem sempre agrada a todo turista. Então, por isso que eu sempre reforço as pessoas quando forem fazer a escolha, por mais nome que esse hotel tenha, por mais tradicional que ele seja, a gente tem que entender qual que é o perfil desse passageiro. Tá? Existem hotéis como o Naya Resort, que ano após ano ganha prêmio com relação ao serviço de spa que ele tem. Tem o Belize Ocean Club, que é um outro hotel. E aqui inaugurou em dezembro do ano passado um hotel chamado It's Ana. Tá? O It's Ana é um hotel que ele tem, inclusive, uma piscina infinita na frente dele, que parece muito as piscinas no estilo de Philip Stark, tá?
É um hotel que ele tem vilas e tem apartamentos também, tá? Esse é um, sim, e esse é um hotel que, bom, logicamente acabou de abrir, de inaugurar, mas ele tem tarifas bem atrativas. Essa é a cara, mais ou menos, do hotel, tá? Esse é um hotel que faz parte do mesmo grupo do Kaana. O Kaana é um hotel que eu apresentei na região oeste, tá? E ele faz parte do mesmo grupo. Caso o passageiro faça um combinado entre regiões, obviamente escolhendo hotéis do mesmo grupo, você acaba tendo programas ou pacotes de uma semana com valores mais acessíveis. Por isso que às vezes acaba sendo interessante escolher o Kaana junto com o Itzana, o Blancanu junto com o hotel do Turtle Inn, que são os 2 hotéis do Coppola, para ter vantagem quanto a essas tarifas. A região sul, e ainda a diversidade. isso é importante mencionar, porque são hotéis que, apesar de serem do mesmo grupo, né, e seguirem um perfil, né, são hotéis bem diferentes. Então, eu acho interessante a gente mencionar, porque, de certa forma, você acaba tendo a vantagem de ter uma tarifa diferenciada. Exato, e experiências também. Exatamente. Aí aproveito, desculpa, Karim, que interrompa, mas aproveito para convidar as pessoas que estão assistindo, se quisessem fazer perguntas para Karim, aproveitem que está o chat para que possam participar também e tirar todas as suas dúvidas. Isso, com prazer tirarei. A região sul é a região onde você tem a cidade, né, como principal Punta Gorda, tá? Essa é uma região que eu até gosto de falar que é um pouco parecida com a nossa Amazônia vista de cima. Ela não vai ter praias tão atrativas quanto a região sudeste ou a região norte das ilhas, tá? Mas a parte dela, né, obviamente de continente, a geografia dela, em termos de natureza, né, de fauna e flora, é muito rica. Tá? Então, essa, de novo, é uma região interessante para você explorar o turismo de aventura. E aqui, inclusive, eu recomendo um hotel belíssimo chamado Copal Tree Lodge. Esse é um hotel 5 estrelas, que ele tem hectares e hectares de terra, e além da belíssima infraestrutura dele, com serviços maravilhosos, inclusive de gastronomia, onde grande parte do alimento é plantado ali na sua própria, né, terra, e é praticamente tudo orgânico. Eles são muito fortes nas atividades outdoor deles, tá? Com foco no turismo de aventura. Então, eu recomendo essa propriedade, tanto para ser visitada combinada com outra região, ou ela sendo a própria viagem, né? Para aqueles passageiros que gostam do turismo de aventura, porque há muito para se visitar. A parte dos arrecifes, tá? Aqui ampliada, é onde a gente vai encontrar o famoso Great Blue Hole, tá? Eu gosto de reforçar para os passageiros que essa é uma região, obviamente, belíssima, mas que eu não vejo muito sentido alguém que não é mergulhador ficar hospedado nessa região. Em primeiro lugar, porque em termos de snorkeling, né, você ver peixes, os arrecifes, você tem praticamente em toda a costa de Belize, lugares maravilhosos para você praticar o esporte de snorkeling, e você, como um leigo, né, não sabendo mergulhar, tirar vantagem da beleza natural do país. Agora, para chegar nessa região do Great Blue Hole, de barco, vendo uma água extremamente transparente, chegar ali no Blue Hole e ver um infinito azul escuro, não tem muito sentido. O que vale, sim, é você fazer esse passeio através de helicóptero. Aí a gente está falando de voos a partir de $250, mais ou menos, por pessoa, em que você faz esse voo panorâmico e tem a imagem, né, desse cartão postal do país. Agora, ficar ali eu não vejo muita vantagem para quem não é mergulhador. Somado a isso, a hotelaria que fica nessa região é uma hotelaria que, neste momento,
está cansada, requer uma reforma. Então, por conta disso, os mergulhadores já sabem o tipo de hotelaria que eles vão encontrar. Na sua grande maioria, eles estão acostumados a visitar outros lugares do mundo em que as condições de hotéis não são uma das melhores, tá? E óbvio que eles não vão querer ficar no continente e fazer viagem todo dia para essa região dos arrecifes. Então, eles vão sim ficar hospedados ali, tá? Perfeito. Bom, eu passei aqui por todas as regiões do país, mas como eu comentei no início da região, eu achava importante a gente focar em três dessas regiões. A região norte das ilhas, onde fica São Pedro, a região oeste, tá, onde fica São Inácio, e a região sudeste com Placense e Hopkins. Três regiões que podem ser visitadas ao longo de uma semana a 10 dias. Mas como? Por conta da facilidade, principalmente do aéreo deles. Ou seja, eu chegando em Belize City, eu consigo imediatamente partir com aviões que saem com muita frequência ao longo do dia e ir para a região norte das ilhas. Da região norte das ilhas, eu ir até a região oeste, da região sudeste, até finalizar a minha viagem. Porque esses voos são baratos, a gente está falando de voos em média de $150 por pessoa. São voos rápidos, mais ou menos 20 minutos entre regiões. E o melhor de tudo, você só tem que chegar no aeroporto 10 a 15 minutos antes do seu voo. Então, você embarca muito rápido, você não tem aquelas esperas no aeroporto. E isso traz um dinamismo muito grande à sua viagem. Você consegue fazer 3 regiões diferentes. Eu costumo dizer que esses voos são, inclusive, um atrativo, né? São voos baixos, portanto, panorâmicos, são voos de cabines despressurizadas, essa informação é importante para quem faz mergulho. E você acaba visitando o país todo de uma forma muito prática. Ah, mas eu não gosto desses aviões pequenos, voando baixo. Eu consigo fazer isso por carro? Sim, as rodovias são boas, a gente consegue fazer, são mais ou menos entre regiões uma média de 3 horas de viagem, tá? E é possível sim fazê-lo. É que eu costumo reforçar bastante o aéreo, porque eu acho que poupa muito tempo e é uma viagem muito bonita, tá? De se observar desde cima. Seguimos falando de uma boa E logística o fato também. de você combinar exatamente. E se você não quiser fazer só de avião ou só de carro, pode fazer um combinado, nada interfere. Essa rodovia, principalmente que liga a região oeste para a região sudeste, ela é muito bonita. Ela tem várias paradas em cachoeiras. Então, se o passageiro gosta desse tipo de, né, de parada, de banho, eu recomendo. Então, você pode fazer um passeio chegando até a região oeste pelo aéreo, mas depois essa região até a região sudeste fazer de carro, tá? Eu costumo dizer que Belize resume alguns atrativos e alguns países. O fato de Belize ter todo esse turismo de aventura, eu costumo dizer que dentro do país você encontra uma mini Costa Rica. O fato dele ter uma herança, né, ter uma influência muito grande da Guatemala, que é seu país vizinho, com vários sítios arqueológicos, eu costumo dizer que dentro de Belize a gente encontra uma mini Guatemala. E por conta de toda a costa, a gente tem um mini Caribe. Então eu consigo visitar, entre aspas, 3 atrativos diferentes, né, cultura, aventura e praia em uma única viagem. Que ótimo. Então, é um destino bem diverso, que tem muita oferta de experiências para muitos perfis de passageiros, de turista, né? Exato, porque você consegue, principalmente por conta da infraestrutura da hotelaria, em que os hotéis, tem hotéis que são mais atrativos em termos de arquitetura, né, de design, até pelo tamanho, são mais atrativos para casais ou casais em lua de mel ou como se fosse um wedding destination. Tem outros que têm uma infraestrutura mais atrativa para famílias viajando com crianças. Então, por conta principalmente da infraestrutura, a gente consegue colocar diversos perfis muito bem acomodados em várias das regiões de Belize, principalmente nessas 3 que eu comentei, tá? Ao mesmo tempo que é um país que pode ser vendido ao longo do ano inteiro.
eu faço uma observação, porém, a época seca de Belize, porque a gente tem que pensar que é um país extremamente tropical, a época seca de Belize vai de dezembro até maio, tá? Maio, principalmente, é muito forte na observação de tubarão-baleia. Mas isso não limita a visita ao país. Entendam bem, nas outras épocas do ano, que seria a época úmida, existem os chamados showers, que são chuvas intensas passageiras que duram alguns minutos, meia hora e depois passam. Às vezes você tem uma noite toda de chuva e depois passa e você tem dias maravilhosos, tá? É que a gente gosta de reforçar essa informação, porque às vezes o brasileiro quer evitar a chuva, ele acha que isso vai estragar o passeio dele. Exatamente. Mas ele tem que entender que as tarifas, obviamente, caem bastante nesse período e você consegue visitar o país tranquilamente. A única ressalva aqui é que se ele estiver visitando a região oeste, né, nesse momento de chuva intensa, ele tiver um passeio programado para uma caverna, pode ser que esse passeio sim seja cancelado, tá? Os outros já não, são chuva, é chuva, passa e não tem problema nenhum. Agora, com relação a essas cavernas, né, que você tem o rio, etc., essas sim podem ser canceladas. Perfeito, então. É isso. Eu resumi um pouco do que seria Belize. Espero que eu tenha sido bem compreendida. Muito. Aí não sei se quiser volver a sua cara, Karine, para... Tá. Peraí. E aproveito para convidar de volta a fazer perguntas se quisessem, que está a Karina aqui. Eu acho que é um destino bem lindo, bem interessante. Tivemos aqui um overview bem lindo, bem inspirador também. E um destino que eu acho, pelo que você falou, aí você me ajuda, mas é um destino bem diverso, que tem opções também de fazer muita aventura ou também curtir simplesmente da praia, do paisagem, ainda de uma logística muito linda, do Brasil até lá, mesmo no destino. Sim. O que eu acho importante é, quando visitar um país, tentar tirar o melhor dele, né? Então, quando as pessoas perguntam entre regiões de praia, qual você sugere? Eu já expliquei as minhas razões. Eu acho que numa escolha, você tem que sempre manter pelo menos uma região de praia e a região oeste. Porque é na região oeste onde você também vai encontrar o outro lado de Belize, além das praias maravilhosas, que é a parte cultural, que são os sítios arqueológicos, que é o turismo de aventura. Então, a parte oeste, eu nunca deixaria de colocar num roteiro, tá? Para tirar o melhor do país. Então, se o passageiro tem uma semana e não tem 10 dias, e não quer ficar fazendo as 3 regiões, né? E minha sugestão aqui seria passar 3 dias mais ou menos em cada uma dessas regiões, combinar então a região norte das ilhas, a região oeste, ou a região oeste com a região sudeste. Tá? E Exatamente. daí a região dos arrecifes, né, a região para o mergulhador, daí é uma outra viagem, daí a gente pode discutir com que região combinar, quanto tempo ele tem, se ele vai querer fazer mergulho antes e depois relaxar num hotel frente praia. Mas falando de um turista normal, eu acho que seria mais ou menos isso, escolher 2 a 3 regiões, pensando em passar 2 ou 3 noites em cada uma delas. Que lindo, então. Muito obrigada pelas dicas, Karim, e pelo Eu que tempo agradeço. de apresentar este destino tão lindo, que eu acho que é ótimo colocar dentro das opções de qualquer viagem. Então, muito Uhum. obrigada por estar aqui conosco, realmente. E obrigada a todos por estar também aqui assistindo este live de Belize, que foi ótimo. Tivemos um overview bem lindo e inspirador. Muito obrigada. Aqui tem os contatos de Karine antes de encerrar o webinar, o celular, o e-mail. Podem se contactar com ela. Também a equipe da GBA estuvo compartilhando os links dos sites também, para que tenham acesso a mais informações e possam olhar todas as oportunidades que Karine falou hoje para nós também. Isso, eu acho que esse é um destino que as pessoas acabam tendo dúvida na hora de fazer
um estudo de uma viagem e tal. Então, eu fico aberta a receber esses e-mails e, inclusive, mandar o material online para cada um que tem acesso a minhas pastas, com foto, com vídeos, enfim, com todo o material relacionado ao país. Que ótimo, então, Karine. Muito obrigada novamente. Obrigada a todos. Obrigada, Antonella. E até mais um webinar, talvez no futuro, né? Para seguir falando dessas delícias de destinos. Verdade, verdade. Foi um prazer. Obrigada mais uma vez. Agradeço a todos. Fiquem bem, se cuidem. É muito importante também. Fiquem todos muito bem, saudáveis. Que já pronto Exato. voltamos renovados, gente. Com certeza, Antonella, com certeza. Obrigada, gente. Tchau. E siga Tchau. nosso Obrigada. canal da GVA, sempre aqui presente com muitas informações lindas, inspirações de destinos. Karine, obrigada novamente. Ótima tarde para todos. Obrigada. Tchau.